Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional 1, 2, 3, Brasil de Pelota 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Um jogo muito melhor do que vinha sendo anteriormente. Afinal de contas, o Brasil jogou e deixou jogar, né? E é o principal. O principal aqui é, o Brasil não ficou o tempo inteiro lá atrás, retrancado, sem sair pro jogo, sem tentar trocar garrafas com o Internacional e tudo mais. Isso, obviamente, ajuda ao espetáculo, ajuda para todo mundo, né? Porque o Brasil, pelo menos, tenta fazer alguma coisa, tenta, né, se alçar para ver se surpreende o Inter no Beira-Rio, que não acontece há muitos e muitos anos, e automaticamente o jogo fica melhor e mais interessante para todo mundo. Porém, isso traz a vitória do Inter, folgado e tudo mais. Porém, vírgula, eu só preciso colocar uma coisa aqui. Eu estava muito curioso para saber como que seria o Inter depois dos treinos específicos que o Roger fez durante a semana para furar retranca. As duas partidas passadas tinham sido de times que jogavam com duas linhas de 4, às vezes duas linhas de 5, só um na frente e olhe lá, porque esse cara ainda ficava atrás do meio campo, todo mundo marcando, não deixando o Inter ter espaço para criar, jogar, e muitas dificuldades aconteceram, tanto é que a gente fala aqui, olha, o Inter tá abusando do chuveirinho e tudo mais. O Roger, na semana, chegou a abrir treinamento e mostrar para os repórteres, ó, tô treinando aqui, retranca, o cara passa, o outro vem, aquele recua, um sai da área, o outro entra, aquela coisa toda para tentar confundir marcação. Não foi dessa vez que nós vimos esta situação sendo testada. Isso é bom, insisto, porque deu ao Inter um jogo melhor, se jogar, e para o torcedor também mais interessante. Mas eu confesso que eu fiquei com essa pontinha, só para tentar entender, ou ver como é que seria o efeito prático. Bom, vai ter. Na própria Libertadores, às vezes em primeira fase isso acontece, então é interessante o Inter treinar, se preparar e até a gente saber como é que saiu. Mas tem muita notícia que eu quero te dar a partir de agora nesse vídeo, que é para KTO, kto.bet.br. Tem o link na descrição ou no primeiro comentário para tu começar na KTO, brincar e se divertir. Tem Clássico Grenal. Já está aberta a possibilidade para tu começar aí na KTO e brincar, te divertir no Grenal do domingo. Depois eu vou fazer a minha aposta aí, vou tentar um bem bolado com a KTO para ver o que eu aposto lá, porque, né, é Clássico Grenal. Gente, vamos lá. As melhores notícias são Carboneiro e Vitinho. E o Inter jogou com um time reserva, um time alternativo, teve muita coisa para olhar, mas os melhores foram Carboneiro e Vitinho, nessa ordem. Para mim, melhor Carboneiro, depois o Vitinho. O Carboneiro jogou centralizado, foi assim, ó, o Vitinho pela direita, Carboneiro centralizado e Wanderson na esquerda, tá? E aqui eu preciso colocar o seguinte, o Carboneiro, ele jogou como um meia atacante. Não era um articulador, não era um pifador, mas os dois são lisos, os dois são rápidos, os dois são vibradores, é ótimo, são dribladores e tem muita personalidade para fazer algo que pode ser diferente, seja como fez o Vitinho, chutar de fora da área, ou o Carboneiro, que é aquele cara que conduz a bola e que tem a jogada individual. Tem talento, tem bola no corpo, sabe? Tem o diferente, e isso a gente precisa respeitar. Principalmente numa ponta direita, o Wesley é o ponta esquerda titular, mas numa ponta direita, com o Vitinho, liso do jeito que tá, e até arriscando o chute fora da área para fazer gol, contou com o mínimo desvio, o goleiro podia ter pego, até acho que não, né, foi bem no cantinho, mas não, cara, o cara fez gol, e ele tá se mostrando ser muito bom jogador. Então assim, opa, tem um cara aqui, talvez pra ponta direita, principalmente se o Vitinho chegar e dizer, olha, é o buraco do Inter, é o problema do Inter hoje a resolver. Gabriel Carvalho, Tabata, o próprio Wanderson, ninguém pegou os outros dois lesionados, mas ninguém conseguiu abraçar essa titularidade. Numa dessas, é a grande chance do Vitinho se firmar no time titular do Inter. O Carboneiro, a gente já viu que vai muito bem pela esquerda, a gente já viu que ele sabe jogar como ponta, e dessa vez a gente viu que ele pode ser uma opção, caso o Alan Patrick não esteja, para mudar um pouco o jeito de jogar, fazer uma situação mais um meia atacante, não um meia articulador, mas foi super bem. A surpresa no meio campo para mim foi o Ronaldo. O Ronaldo é um cara que surge no Flamengo, vai pro futebol japonês, vem pro Juventude quando estava lesionado, faz bom segundo turno, nada absurdo que a gente dissesse, meu Deus, o Inter trouxe descobriu um talento. Mas o Inter sempre deixou claro, o Ronaldo não é uma substituição para o Thiago Maia, por exemplo, caso o Thiago Maia tivesse ido para o Santos. O Ronaldo era um primeiro volante porque o Rômulo estava por sair e acabou saindo. E aqui a gente viu, pelo menos esse primeiro jogo, um primeiro volante que sabe sair jogando, um primeiro volante que tem cabeça erguida, que sabe fazer a marcação e fazer o passe curto quando é preciso, mas que também, num dos gols do Inter, ele faz uma metida e já tinha tentado antes,
ele faz uma bola em curva entre os volantes, zagueiros e laterais do time adversário para o Pablo ir à linha de fundo, cruzar e o Ener Valencia fazer o gol. Olha, surpresa, tá? Boa surpresa. O Bryan Gui tá se soltando. O Roger tinha dito na última entrevista que tinha sido o melhor jogo dele. Agora já dá pra dizer que o melhor jogo dele foi esse. E bom, é aquela velha máxima. Pô, dá 5 joguinhos pro cara. Dá 5 partidas. Lembra que a gente dizia aqui? Eu dizia, olha, gente, o que eu posso dizer é, ele tem 3, 4 jogos até então, e eu não vou ser definitivo, eu só vou relatar que até agora ele não aproveitou as oportunidades. Mas o mínimo que se necessita é que ele tenha uma sequência de jogos pela frente, porque é o mínimo que se espera. E era verdade que ele não estava aproveitando a oportunidade, mas também é verdade que nas 2 últimas partidas há acréscimos, ainda com muita margem de crescimento, como propriamente disse o Roger, mas há acréscimo, há avanços, há situações de que ele está se soltando e que, bom, vamos lá, talvez agora a chavinha virou e o cara está começando a vir pro lado positivo. Gostei do Rogel também, tá? Eu sei que no debate raiz vão me cornetar, aquela história, porque eu brinquei que o Rogel é um zagueiro que ele dá bote, né? Ele gosta de dar bote. E aí a questão não é nem por ter feito gol de cabeça, eu não vou avaliar o zagueiro porque fez gol. Eu vou avaliar o zagueiro porque foi seguro, porque eu achei interessante, porque eu gostei do jogo dele. O Thiago Maia segue sem conseguir jogar o futebol do ano passado, segue sem conseguir ser aquele pulmão, aquele cara vibrante, aquele cara que faz o diferente, que pegava a bola do Fernando e passava pro Alan Patrick, sabe, que a gente viu no ano passado. E esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo é o Wanderson. Só que o Wanderson, o ponto negativo dele é que ele segue jogando o futebol do ano passado. O Thiago Maia não joga o que jogou antes. O Wanderson segue jogando o que jogou antes. O Thiago Maia era para manter, o Wanderson era para mudar. Na verdade, o Thiago Maia mudou e o Wanderson manteve. Porque o Wanderson mantém uma situação de não estar jogando tão bem quanto outrora. Dessa vez na ponta esquerda, que é onde ele gosta, mas uma partida apagada. Não falta vontade, não falta inteligência para jogar, mas as coisas não estão acontecendo para ele. E eu preciso vir aqui te relatar que foi mais uma partida que isso aconteceu. O Valencia, ele divide opiniões. Por que eu vou colocar que ele divide opiniões? Porque assim, tu pode olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Tu pode olhar pelo copo meio cheio que ele fez um gol, e é verdade. Mas também, se tu chegar pra mim e dizer assim, cara, mas no primeiro tempo ele cabeceia uma bola no travessão, tem uma bola recuada que ele chapa e a bola não entra, eu até vou aceitar. Eu vou preferir ver o jogo, o copo meio cheio. E eu acho que jogando, provavelmente vai ter que ser ou Borrell ou ele. Acho que tá meio claro isso, que vai ser ou Borrell ou Valencia. Mas se ele tiver motivado, cara, não se faz aquela velha máxima. Não se faz um campeonato com só 11 titulares. Se tu tem 2 centroavantes, Borrell e Valencia, tá ok. Vai mudar um pouquinho a característica de um ou de outro, mas se tu tens um cara que vai à linha de fundo e faz o cruzamento para ele completar na área, o Valencia vai ser extremamente importante e relevante na temporada. Achei legal o Roger colocar o Iago Noal, colocar o Gustavo, meia da base, colocar o Ramon, lateral esquerdo, e até o Kaique, por exemplo, que entrou, e o torcedor não era o maior fã do Kaique, mas já coloca o cara, já volta pro Beira-Rio, já começa a colocar essa galera aí, porque, né, é para isso que serve o gauchão. Para Iago Noal, para Gustavo, para Luca, que tá voltando depois, né, de entrar, lesionar, voltar e tal. Enfim, o Inter rodando o seu elenco. Agora, gente, tem Grenal. E Grenal é aquela velha máxima. Antes do Grenal, a gente diz que é o grande teste da temporada. Depois do Grenal, a gente diz, pois é, mas o clássico sempre é mais disputado que jogado, o clássico é diferente, aquela coisa toda que a gente já tá amplamente acostumado. É óbvio que no canal vai ter vídeo sobre quem é favorito, quem que eu acho que chega melhor, quem que joga melhor, aquelas coisas todas que você já está acostumado com o meu palpite também lá na KTO, porque vocês adoram depois printar e me cobrar se eu acertar ou se eu errar, como se eu tivesse uma bola de cristal. Enfim, faz parte do meu negócio aqui. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.